Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje estamos finalizando com a lição de quinta-feira, Missão junto aos poderosos. Essa lição, irmãos, traz o personagem chamado José de Arimateia. Arimateia era uma vila, era um determinado lugar ali na Judéia, onde na verdade residia esse José. Era um homem rico, era um homem poderoso, era um homem que seguia Cristo de longe, e eu aconselharia vocês lerem um pouco mais os 4 evangelhos que falam sobre ele. E aqui eu vou mencionar eles, que estão na lição de escola sabatina. Olha, Mateus 27, 57 a 60, Marcos 15, 43 a 47, Lucas 23, 50 e João 19, 38 a 42. E por que eu estou pedindo que vocês leiam esses evangelhos, esses versículos? Todos eles falam sobre José de Arimateia, só que em percepções, em visões diferentes. Eu peguei aqui um rápido esboço sobre a pessoa dele, e olha o que é que eu encontrei aqui. No Evangelho de Marcos, o próprio José de Arimateia ele é chamado de um conselheiro honrado por Deus. Marcos dá essa classificação de acordo com Marcos 15, 43. Lucas acrescenta que ele era um homem justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros líderes, à luz de Lucas 23, 50 e 51. E me chama a atenção aqui nesse momento que fala que ele não aceitou. Lembra-se daquele julgamento que foi feito na noite em que Cristo foi de fato condenado? Aquele julgamento, além de ter sido feito à noite, ele foi feito de uma maneira totalmente desonesta. Nem José de Arimateia, nem Nicodemos foi convocado, sabendo do peso de influência que eles tinham, e principalmente pela maneira como eles viam a Cristo, ele foi descartado. Tudo aquilo que envolveu o seu julgamento foi feito com o propósito, de fato, de condenar a Cristo. Então, eles não foram ali colocados porque sabia da sua resistência, e eles, até de acordo com João capítulo 7, eles foram silenciados temporariamente pelo próprio Nicodemos, quando ele falou ali sobre a questão de que não poderia ser julgado uma pessoa sem que ele tivesse presente ou com a condição de poder se defender. E ali eles ficaram silenciados com raiva, até acusaram, dele ser também galileu, o próprio Nicodemos, então eles saíram desde então. O próprio João chega a escrever assim, José de Arimateia, ele não só cumpriu uma predição que existia sobre ele, à luz de Isaías 53, verso 9, que fala que ele foi sepultado entre os ricos, ou seja, aquela sepultura que José de Arimateia comprou era uma sepultura virgem, ninguém tinha sido enterrado nela até então, e foi comprado especificamente para essa causa da qual ele concedeu a Cristo. Mas me chama aqui a atenção o seguinte, assim como João fala que ele era um discípulo e ele seguia Jesus de longe, não seguia com muita aproximação, eu observo aqui que a influência deste homem não era uma influência pequena, era uma influência, na verdade, grande. E sabendo da influência que ele tinha, ele, na verdade, não foi contado para poder fazer parte do Sinédrio no momento em que ele foi ali julgado. Agora, olha o que eu encontrei aqui no livro chamado O Desejado de Todas as Nações, em duas páginas. Primeiro, na página 399, aqui é dito assim. Deixa eu ver. Rapaz. 399. Não. Me perdoe, mas eu acabei não sendo essa página aqui. 699 diz assim, ó. Cadê? Aqui. José de Arimateia e Nicodemos não foram então chamados, mas havia outros que talvez ousassem a falar em favor da justiça. O julgamento deveria ser dirigido de maneira a unir contra Cristo os membros do Sinédrio, ou seja, devia ser dirigido de maneira a unir todos contra Cristo os membros do Sinédrio. Duas acusações desejavam os sacerdotes manter.
se pudesse provar que Jesus era blasfemo, seria condenado pelos os judeus. E nesse aspecto, aqui, nós entendemos que eles foram deixados de fora por essa causa. Agora me chama a atenção o seguinte: Jesus conseguiu o carisma daquele homem chamado José, de onde residia Arimateia. E nesse carisma, ele não só pela pessoa de Cristo, mas principalmente pela sua divindade, pela maneira como ele então ensinava. Eles até ouviram, chegaram a lembrar dos momentos de Cristo quando criança, aos 12 anos. Ellen White chega a dar essa descrição de que eles tinham muita coisa em mente do que Cristo tinha feito, e aquilo ficou guardado, e em um dado momento acabou sendo frutificado. Eu entendo aqui o seguinte: nós vemos aos olhos, né, como é dito que é mais fácil um camelo entrar por um fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Isso, embora seja na maioria, aqui nós encontramos dois homens ricos e poderosos que foram alcançados. Nós poderíamos também, da mesma forma, com o mesmo propósito, alcançar essas pessoas. É claro que, lamentavelmente, algumas delas acham que o seu Deus é o que está em seu bolso, de maneira que podem colocar tanto crédito naquilo lá e acabam se esquecendo das bênçãos vindouras que Deus está para conceder. Então eu paro e penso assim: Deus veio salvar a todos. Cristo morreu por todos. A proposta daquele jovem rico foi para que salvasse. Eu li para vocês sobre ele ontem, né, nessa semana, quando Jesus diz que ele amou aquele homem até o fim e viu a bênção que ele poderia se tornar caso ele aceitasse. Aqui eu tenho que ver da mesma forma. Cada pessoa, independente da sua posição, independente da sua condição financeira, são criaturas das quais Cristo morreu. E ainda assim, a morte dele foi para salvar todos eles. De tal forma que eu não devo classificá-los. Fulano não vai aceitar a Cristo, ciclano acho que talvez vá. Eu não sou o Espírito Santo. Eu devo fazer com que a mensagem de Deus seja para todos, principalmente aqueles que aos meus olhos não são bem aceitos. Se fizermos assim, com certeza iremos cumprir a vontade de Deus, e o seu evangelho será levado a todos que, embora os nossos olhos parecem ser desprestigiados, o Espírito Santo os alcançará. Que Deus, portanto, nos abençoe e que essa missão possa ser levada em prática todos os dias de nossa vida para a honra e glória de Deus. Oremos ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra e suplicamos que o Senhor nos auxilie a sermos transmissores das verdades divinas. Dá-nos esta bênção, nos concede um bom final de semana e que a bênção do Senhor repouse sobre nossa vida e nosso coração e em nossa mente. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo final de semana e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.